Olá, eu me chamo Sani Aron, sou gerente-geral do Instituto AIBA. Estou aqui hoje com Irineu Rezende, presidente da União dos Escoteiros do Brasil, com João Vitor Saraiva, coordenador de campo do Instituto AIBA. E hoje vamos trazer aqui um bate-papo sobre as ações e iniciativas que o Instituto AIBA, braço social da AIBA, tem desenvolvido aqui na nossa região oeste. Esse é o Voz do Agro. Esse é a Bahia Farm Show 2026. João é coordenador de campo. Eu queria que você conversasse um pouco, João, da tua experiência enquanto coordenador de campo, egresso da Fazenda Modelo. Me conta como é que foi essa tua trajetória e o que a Fazenda Modelo pôde proporcionar para ter o desenvolvimento profissional. Bom, eu sou formado em agronomia, né? Sou engenheiro agrônomo de formação. E eu entrei na Fazenda Modelo como estagiário. Um estagiário sem remuneração na época, apenas para cumprimento ali das horas complementares da faculdade, e as coisas foram acontecendo para mim dentro da Fazenda Modelo. Ali dentro foi a minha escola fora da faculdade, foi o que me ensinou o que é o agro, toda a parte prática, eu aprendi ali muito dentro da Fazenda Modelo. Então, de estagiário, eu passei por mais umas 3 funções dentro da Fazenda Modelo, como auxiliar de laboratório de entomologia, técnico de campo, supervisor da Fazenda Modelo, e estou hoje como coordenador da Fazenda Modelo de mais 2 projetos, que é o IAIBA Capacita e o Programa Transferência de Tecnologia. Legal, João. E o que tu vê assim enquanto... É bom saber um pouco da tua história, né? Tu não é do Oeste, tu veio para cá para estudar, para trabalhar, e de que forma você acredita assim que a Fazenda Modelo, assim como pôde te oportunizar o teu crescimento, pode oportunizar outras pessoas? Me conta um pouco aí como é que foi essa tua chegada aí. Então, eu saí de casa com 18 anos, mas para estudar em Minas. Eu sou do sudoeste baiano, divisa ali com o norte de Minas. Fiquei um ano em Minas, vi que o que eu queria era o agro, comecei a entender, né? Era muito jovem ainda, com 18 anos. E aí vim para o Oeste, foi quando comecei a fazer a faculdade aqui. Quando eu ingressei ali na Fazenda Modelo, foi quando eu tive um contato direto, realmente direto ali com o campo, com o agro de verdade, o que acontecia, conhecendo produtores, conhecendo pessoas da área. Então, assim, hoje eu olho para trás, formei em 2023, então para mim é uma vitória muito grande. E a Fazenda Modelo faz parte da minha vida. Eu sou até suspeito de falar da Fazenda Modelo porque é paixão que eu tenho pelos jovens. A gente tem 120 jovens lá, sai capacitados, são durante 10 meses, sai como supervisores agrícolas, faz a parte teórica, faz a parte prática. E esses jovens, depois eles são inseridos no mercado de trabalho. O produtor rural que arca com todo o custo da Fazenda Modelo, com o custo desses jovens, são jovens contratados por eles, absorve esses jovens depois. Então, assim, a gente fala muito da mão de obra hoje no mercado de trabalho, então a Fazenda Modelo fomenta muito essa formação desses jovens, essa capacitação, e assim, a gente tem muitos relatos de sucessos que saíram de lá de dentro. Legal. E, como o próprio nome já diz, deduzo que tenha muita transferência de informação, né? Dentro dessa fazenda. De onde surgiu essa iniciativa de Fazenda Modelo? Há quanto tempo ela existe? A Fazenda Modelo, ela foi criada em 2013, né? A intenção era o cumprimento da legislação 10.097, a Lei da Aprendizagem. Então, ela veio com esse cumprimento e hoje é um projeto muito, muito consolidado, de continuidade, e a gente vê que faz diferença. A gente encontra com vários produtores aí na região que dizem como que está a Fazenda Modelo, pergunta. A Fazenda Modelo é uma fazenda pequena de 7 hectares, onde a gente replica tudo que é feito nas grandes fazendas. Então lá a gente trabalha com grãos, a gente trabalha com fibra, a gente trabalha com fruticultura, a gente não sabe para onde aquele jovem vai. A gente tem 120 jovens, às vezes um quer ir para a fruticultura, o outro quer ir para a fibra, o outro quer ir para a soja, para os grãos. Então assim, a gente tenta fazer que eles tenham o maior contato possível com o agro ali, para que eles entendam qual que seria ali a linha dele, porque cada um se identifica com alguma coisa, alguma linha, às vezes até a linha de gestão, que não está diretamente ligada ao campo. Então, assim, hoje a gente começa com 124 jovens, tem alguma evasão sim, mas é muito baixa. A gente tem mais de 1.000 jovens formados desde 2013, quando começou, e a gente fala de 8% de evasão durante todos esses anos. Então, a gente vê que tem sucesso o programa, que tem resultado. Legal, legal. E eu acompanhei um pouco a história da Fazenda Modelo e eu sei que foca muito no desenvolvimento pessoal, Irineu, e forma cidadãos. E é nessa linha que eu já pulo aqui o diálogo para ti, né? Queria que você falasse um pouco aí sobre a União dos Escoteiros do Brasil e como essa
integração da UEB com o Instituto AIBA pode oportunizar, né, aqui a nossa região a formar cidadãos cada vez melhores. Queria que você falasse um pouco da história da UEB e como é que a UEB chegou aqui no oeste da Bahia. Claro. O escotismo é um movimento educacional, né, que ele trabalha com todas as potencialidades do jovem, né? Seriam crianças, adolescentes e jovens adultos, dos 6 anos e meio de idade até os 22 anos de idade. Então pega esse período aqui de grande desenvolvimento, onde o jovem tem muita energia, ele tem muita inteligência e a gente canaliza toda para as questões boas. E isso tem sido de forma secular, né? O escotismo ele surgiu na Inglaterra em 1907, com essa proposta mesmo de formar melhores cidadãos para o futuro, né? Primeiro com uma coisinha pequena na Inglaterra, mas era tão boa e teve uma aceitação tão grande que passou, sabe, no bom sentido, a invadir o mundo todo, né? Atravessou o Canal da Mancha, foi parar na França, ali a Europa toda, né? Depois todos os demais continentes, chegou no Brasil em 1910 e tem sido uma fortaleza muito grande desde então, né? Muitas instituições boas no mundo, né, atuam com jovens. Os nossos diferenciais e a nossa aproximação com o Instituto AIBA é que a gente trabalha valores. A gente dá uma importância muito grande, né? Cada um dos jovens, dependendo da sua faixa etária, ele começa a conhecer os valores escoteiros, que a gente chama de promessa e lei escoteira, bem pequenininho, de uma forma simples, dentro do vocabulário dele, que se transforma em ações práticas, né? Que ele começa a vivenciar esses bons valores, como dizer a verdade, como ser leal, como ele está pronto para ajudar o próximo e assim por diante. E quando a nossa equipe de profissionais lá de Curitiba conheceu o Instituto AIBA, a questão de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, começou muitas conversações e uma aproximação, para nós foi uma alegria muito grande, porque os nossos valores eles são muito coincidentes, nossos objetivos são muito coincidentes, porque os jovens às vezes estão brincando fazendo uma atividade escoteira na cabeça deles, mas existe por trás todo um programa educativo dos escoteiros do Brasil que sabe que tem objetivos educacionais em cada uma das ações. Hoje de manhã, né, foi a maior festa com os jovens fazendo atividades escoteiras aqui em toda Bahia Farm Show, né? As atrações foram os escoteiros aqui nessa manhã, né? Mas tudo ali tinha uma finalidade, né? Eles estavam numa caça ao tesouro, mas eles tinham que ter estratégia, eles tinham que conhecer o mapa, eles tinham que tomar decisões. E isso são habilidades que servem para o futuro também, né? Porque o que a gente quer, né? Que eles sejam profissionais honrados, que eles sejam profissionais que saibam fazer um planejamento, que saibam trabalhar em equipe, né? Existe uma coisa muito importante dentro do desenvolvimento social humano, do desenvolvimento pessoal humano, que é a questão de o que ele vai fazer no futuro. E essas crianças e esses adolescentes que são filhos do agro, de pessoas, eu conheci essa semana aqui algumas dezenas deles, que vieram da dureza lá do trabalho do campo, da enxada, de trabalhar no trator todo, e hoje são pessoas bem-sucedidas, a gente pode dizer, de bom poder aquisitivo, bom padrão de vida, né? Então eles sabem o custo do dinheiro e sabem o valor do dinheiro, que são coisas diferentes, né? Eu posso ter muito dinheiro e usar ele de uma maneira ruim, né? E eu posso ter um bom dinheiro e fazer o bem com ele, né? Inclusive essa é uma linha mestra do próprio Instituto, né? que existe com a contribuição dos associados do agro, né? Então esses jovens de hoje ou crianças, daqui a alguns anos eles vão estar herdando suas fazendas. Mas eles estão herdando as fazendas, mas eles não passaram muito pelo que os pais passaram, aquilo que os avós passaram, né? E então é importante dele estar aqui dentro do Instituto AIBA, dentro das instalações da AIBA, né? Para conhecerem todas como é que são essas trajetórias e através do escotismo que a gente seja um parceiro na educação deles. Nunca a gente vai substituir a família de maneira nenhuma, né? A família é a espinha dorsal da questão de valores, da questão, né, de trabalho, de bons exemplos, e o escotismo trabalha muito aí também,
né? Então, daqui a umas 3 semanas, eles vão fazer o primeiro acampamento dos escoteiros do Raízes do Agro. Tudo que eles estão fazendo a partir de agora vai valer para o futuro. Para eles é uma grande festa, uma grande aventura, né? Mas eles já estão começando a preparar cardápios, né? Então eles têm que colocar comidas que são nutritivas ali. Então eles vão ter que pesquisar, vão ter que perguntar, a mãe e o pai entram aí nessa jogada, né? Então eles vão decidir o cardápio, né? Os escotistas, os adultos que os acompanham vão aprovar, porque não dá para colocar lá só doce e bolacha, né? Tem que ter comidas nutritivas, tem que ser variada, tem que ter salada, tem que cuidar com tudo que precisa para alimentação, para a estrutura, tem que ter barraca, então eles têm que ver lá o número certo de barracas para meninos e para meninas, que eles dormem separados, né? Tem que verificar, por exemplo, se tem que levar um fogareiro para cozinhar, né? Panelas, quantas. Então eles estão fazendo atividade de planejamento, sabe? Fazendo, né? Numa grande aventura chamada escotismo. E depois eles vão para o campo, eles vão aprender a cozinhar antes de ir para lá, e eles vão para o campo, eles vão trabalhar em equipe, um vai tratar dos mantimentos, outro vai buscar da água, outro vai cuidar de preparar tudo ali, outro vai lavar a louça. Então esse sentimento de trabalho em equipe é isso que a gente precisa na vida da gente como adulto. Por exemplo, a escola, né? A escola fazenda, ela funciona nesse aspecto também, né? Porque ninguém é individual, único e faz lá a fazenda para prosperar, ela tem que ser um trabalho em equipe de muitas pessoas. Então são aprendizados, mesmo na vida urbana, mesmo na vida rural, né? Mesmo no agro, em qualquer um dos lugares do mundo, precisa saber trabalhar em equipe, precisa saber planejar, precisa saber avaliar. Porque pode ter certeza, eu estava conversando com os meninos e as meninas hoje, né? O primeiro acampamento, às vezes, não é aquela maravilha, né? Às vezes o arroz queima, ou às vezes fica aguado, às vezes a barraca fica meio torta, venta, né? Então, o método escoteiro, que é o do aprender fazendo, é da melhora contínua. Pega-se a experiência, né? Nós não vamos passar lá uma projeção como montar uma barraca, eles vão montar a barraca de verdade. E vai melhorando assim. E assim vai, técnicas de higiene, de cuidados com a saúde, né? com primeiros socorros para que eles possam ser úteis numa situação de emergência, né? Principalmente, todos vocês são ligados ao agro, né? Então todos os cuidados devem ser tomados, mas às vezes precisa de um primeiro socorro, então eles têm que estar preparados para isso também, né? Preparados assim para a evolução constante. A gente costuma dizer, né, que as nossas atividades são atrativas, porque é feita para o jovem, elas são progressivas, elas começam do mais simples até chegar ao mais elaborado, e elas são variadas, né? A gente varia muito as atividades para serem feitas para que não entre numa rotina, para que a gente tenha uma evasão, que às vezes acontece, mas uma evasão pequena, né? E os nossos jovens sempre estejam muito presentes e sempre renovando seus anos de atividade escoteira. Perfeito, perfeito. E eu ouvindo você falar que o processo do escotismo, ele se remete muito à metodologia, nada ali é por acaso. Exato. A gente observa que todas as atividades são desenvolvidas e por ser um processo contínuo, aí eu já trago de volta aqui para João, que eu lembro que o programa de transferência de tecnologia tocado pelo Instituto AIBA, ele também oferece assistência técnica. E a gente observa que a transformação no campo, ela passa também pela educação. Claro. E a mudança de comportamento, João, é um processo contínuo. Como é que você está acompanhando esse trabalho que está sendo realizado pelo Instituto AIBA junto com o Instituto SLC no programa de transferência de tecnologia? Eu queria que você contasse um pouco aí. Né? Então, quando a gente fala dos projetos hoje que eu estou à frente, eles se conversam, né? A gente fala de fazenda modelo, a gente está falando de capacitação, profissionalismo e formando pessoas. A gente fala do AIBA Capacita, a gente está capacitando os colaboradores, comunidade ao redor do Oeste Baiano. Quando a gente fala de programa de transferência de tecnologia, a gente está indo para campo capacitar o pequeno produtor, tentar contribuir com ele um pouco do que a gente sabe, do que a universidade nos ensinou e fazer com que ele produza mais e com qualidade, que aquilo gere renda para ele. Então, o programa de transferência de tecnologia, né, na parceria com o Instituto SLC, ele vem nessa vertente de produzir bem, gerar renda para o produtor e o conscientizar, que às vezes a informação não chega. E diante disso, o programa chama Programa de Transferência de Tecnologia e Uso Consciente da Água.
Então, a gente une a produção com a sustentabilidade e leva para o produtor. Então, o produtor ele tem assistência técnica na fazenda dele com um agrônomo formado já. Então, assim, a gente vê a felicidade do produtor entendendo como que funciona a produção, desde do manejo de solo até a sua colheita. E aí a gente fala, coisa que às vezes para a gente é assim, para eles é um mundo totalmente diferente, que eles não sabiam. E não é por não saber, é porque é a forma que eles aprenderam, eles cresceram ali daquela forma. É a forma que os pais deles, os avós deles nos ensinaram. Uhum. Então a gente vem para contribuir, somar. E a gente não só ensina, a gente aprende com eles. Uhum. A expertise, muita expertise deles lá também. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, esse programa de transferência de tecnologia é um programa muito lindo, que a gente, além do social, além da sustentabilidade, é gerar renda para esses pequenos produtores. Perfeito. E aí até para concluir, quando a gente fala de Fazenda Modelo, quando eu digo que se conversam, a gente tem parceiros dentro da Fazenda Modelo, como o Embrapa, o NEB, universidades, que acontece trabalho de conclusões de curso. Então, coisas que são feitas ali, que são descobertas ali dentro da Fazenda Modelo, é levado para esse produtor na ponta lá. Então, isso aqui na Fazenda Modelo deu certo, dá para a gente replicar com o produtor que está lá no transferência de tecnologia, isso aqui vai ser bom para ele. Então, assim, além de visitas de escola, produtores, formação de jovens, esses 3 projetos eles estão unidos e sempre em prol do crescimento da sociedade, do apoio ao produtor e da formação de pessoas para o agro, né? Para o agro baiano. Olha que legal. João antecipou uma fala que com certeza eu teria que enfatizar. Tudo no Instituto AIBA tem uma sinergia. Observe que quando a gente está falando Instituto AIBA Capacita, é um projeto macro que ele funciona como um guarda-chuva. E sob o IAIBA Capacita, além da capacitação, tem o próprio Escoteiros do Agro, porque é uma defesa que a gente faz muito focado na sucessão familiar. Esses jovens que hoje fazem parte do programa Escoteiros do Agro, Grupo Raízes do Agro, no futuro serão gestores que hoje estão à frente. Serão a 3ª geração. Isso é um movimento que já tem acontecido no agro brasileiro. Então foi por isso, Irineu, que a gente buscou a União dos Escoteiros do Brasil e, confesso, na ótica dos produtores, na ótica do Instituto, foi um golaço, quando estamos em ano de Copa, foi um golaço que a gente fez trazer esse programa aqui para a região. Sim. E você conhecendo bem a estrutura da metodologia do escotismo, como é que você acha que essa metodologia pode contribuir para esses futuros líderes em campo lá? É uma questão muito interessante, né? A gente pensar na juventude, nesse potencial todo para o futuro, né? O escotismo ele é todo voltado dessa maneira. Então, o nosso programa educativo, né, que é tudo que um escoteiro faz, ele é bolado, né? A cada uma das desenvolvimentos de atividade escoteira tem um objetivo educacional por trás, né, de desenvolvimento humano. Então, a questão, por exemplo, da gente trabalhar com todas essas habilidades vai ser muito importante para os jovens do futuro, quando eles forem adultos, né? Porque a infância e a adolescência são períodos da vida que passam muito rápido, né? Então, tudo que a gente puder caminhar para que o jovem se desenvolva da melhor maneira possível, dentro da sua família, dentro da escola, né? Futuramente dentro da universidade, dentro de instituições importantes, né? Como o Instituto AIBA e o escotismo, muito melhor. Eu costumo dizer que é um privilégio, né, para uma família, é um privilégio para uma associação, um instituto como o AIBA, ou até mesmo uma igreja, uma escola que tenha parceria com o movimento escoteiro. Porque hoje o mundo é formado por muitas belezas e muitos riscos, né? Riscos de criminalidade e inúmeros por aí afora. E quando existe uma família que se solidifica isso, um ambiente que é de valores bons, né? Dentro de uma estrutura educacional que é boa também, né? Nós estamos blindando os jovens não para colocar numa cristaleira que ele não possa ir para o mundo real. Não, é para prepará-lo para se juntar a pessoas boas também. Quando ele encontrar alguma coisa ali que colida com os valores que ele aprendeu, né, que estão enraizados nele, ele saiba, opa, pera um pouquinho, isso aqui não é companhia para mim. Né? Porque essa companhia vai destruir tudo que os meus antepassados fizeram antes e tudo que as pessoas que me amam querem para o meu futuro.
né? Então eles estão preparados para o mundo real mesmo, desde os riscos e tudo mais, mas dentro de uma solidez muito grande que eles estejam preparados para trabalhar. Então eu digo sempre que é um privilégio muito grande, até se você me permite, quero passar os nossos contatos. Eu sou presidente da União dos Escoteiros do Brasil, mas eu vou colocar aqui, porque além de presidente da União dos Escoteiros do Brasil, agora eu sou um escoteiro do agro também, ganhei já meu chapéu. E eu queria convidar para quem quiser conhecer o escotismo, o Instituto AIBA, a AIBA reúne uma série de agricultores, produtores, indústrias, e que às vezes o escotismo pode ser interessante como um parceiro educacional para seus jovens. Então nós temos o nosso site, que é o escoteiros.org.br, e temos também o nosso Instagram, que é o Escoteiros do Brasil. Então lá vocês vão encontrar muitas informações de como é que funciona o escotismo, sabe? Essa grande aventura, esse grande jogo, que os jovens se divertem muito, mas são educados dentro do programa educativo dos escoteiros, e que vai contribuir muito para o desenvolvimento da sociedade. A gente ousa dizer que o escotismo existe para construir um mundo melhor. O nosso fundador, Robert Baden-Powell, lá no início do século passado, ele criou o escotismo antes da Primeira Guerra Mundial, logo nos primeiros anos já teve a Primeira Guerra Mundial, o que o entristeceu muito, mas logo depois que passou a Primeira Guerra Mundial, ele criou o Jamboree. O Jamboree é uma atividade que reúne jovens do mundo inteirinho, para promover a paz. Então tem exemplos belíssimos, como uma criança muçulmana com uma outra judia comendo no mesmo prato. Coisa que às vezes a gente olha no mundo externo é quase impossível. Mas como os escoteiros são irmãos de uma mesma fraternidade, lá é possível. Então plantando as sementes da paz, a gente ousa dizer que é construir um mundo melhor. Que bacana você falar isso. E eu observo assim que essa parceria ela se consolidou, eu tenho certeza que ela será muito duradoura, porque é o que é o cerne da atividade do Instituto AIBA, Esse trabalho de transformação social, de responsabilidade social. Isso passa muito pelo Fundesc, que é um fundo de desenvolvimento social integrado e sustentável, mantido por produtores rurais, onde parte do recurso lá, que seria pago em taxas de juros nos bancos ao solicitar o crédito, isso se converte nesse fundo e a gente aporta em projetos sociais. Sim. Já transformamos a vida de mais de 230 mil pessoas. Nossa, em 18 municípios do Oeste. Parabéns. E foram mais de 17 milhões de reais investidos ao longo desses 20 anos de existência. Sim. E essa é a razão de existir do Instituto AIBA. É um instituto que busca essa integração do que há de moderna inovação para transferência de informação e tecnologia e, principalmente, trazer essa visão do produtor rural, da responsabilidade dele, do ponto de vista social, na transformação de muitas vidas. Então, eu agradeço muito esse bate-papo aqui com vocês, João Vitor, com o senhor Irineu. Muito obrigado. E dizer que o Instituto AIBA sempre vai estar cumprindo esse seu papel de volante, na transformação da vida das pessoas. Sani, eu queria só te interromper um pouquinho, que eu queria convidar o pessoal de casa a vir para o Instituto, conhecer nossos projetos, vir na Fazenda Modelo conhecer, porque a gente também faz essa aproximação, Irineu, da cidade com o campo, dentro da Fazenda Modelo. A gente que beleza, escolas, parabéns. A gente tem visita técnica de universidades, então a gente traz esse pessoal para conhecer, para entender o que é o agro realmente, como que ele funciona, quais são as vertentes dele. Então, assim, você de casa que quiser vir na Fazenda Modelo, faça o contato com a gente está à disposição para receber, de portas abertas. E o agro é isso, é sempre portas abertas para quem quer entrar e quem quer participar junto com a gente. Obrigado, Sandro. Obrigado, Irineu. Foi um prazer, viu? Uma delícia de bate-papo. E como você falou, gostei do que você falou, foi um golaço. Golaço de Copa. É isso, é isso aí, essa é a nossa iniciativa. Isso é a AIBA em ação, isso é Vozes do Agro e como é o nosso lema, nós somos a AIBA, nós somos você. Muito obrigado.